Olá, meus irmãos. Hoje eu venho fazer mais um vídeo, né? Hoje eu gostaria de falar, irmãos, um pouco sobre a Santa Ceia. Bom, irmãos, a gente sabe que a Santa Ceia é um dos temas assim, muito rígidos, né, pela igreja, principalmente pela igreja evangélica, né, pelos tempos evangélicos, pelo seu fato, assim, deles acreditarem que se você não tomar comer lá o pão, né, tomar o suquinho de uva, no caso, né, você não tem salvação. E hoje eu venho aqui, irmãos, falar alguns versículos, vou conversar um pouco, né? Dividir um pouco essa experiência com vocês, para mostrando, irmãos, que na verdade não é bem do jeito que eles mostram e do jeito que muitas pessoas aí acreditam. Para começar, irmãos, eu gostaria de ler, aqui em João 6, no versículo 48, que começa assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E ao comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas nas sinagogas, ensinando em Cafarnaum. Irmãos, eu gostaria de deixar aqui uma observação bem clara. Olha só, se a gente reparar, desde no versículo 48 até o 59, até o 58 mais ou menos, ele deixa bem claro, irmãos, que o pão verdadeiro que o Pai nos deu, irmãos, não é o pão de padaria. Ele fala, ele é o pão. Irmãos, se nós repararmos aqui, desde o versículo 48 até o 58, aqui deixa bem claro, irmãos, que o nosso Salvador, que é o pão verdadeiro. Que não é, irmãos, aquele fato de você ir lá na padaria, comprar um pão e orar só porque pelo fato que achou que orou e está ungido, é o pão verdadeiro. Não é, irmãos. Aquele pão aqui no versículo 58, irmãos, deixa bem claro, este é o pão que desceu do céu, porque não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Ou seja, irmãos, claro, o pessoal aí que na igreja que acha que se comer aquele pão vai ter a vida e tal, não é, irmãos. Aqui ele deixa claro que não é o pão físico, é um pão espiritual. E o que seria esse pão, irmãos? Se a gente vê aqui, o pão é a palavra, é aquilo que a gente se alimenta ao nosso espírito, aquilo que nos alimenta verdadeiramente, aquilo que nos dá vida espiritual, irmãos. Porque se a gente parar para reparar, quando você começa a se alimentar da palavra do Pai, nosso espírito, irmão, fica cada vez mais assim, perto do Pai, que a gente, cada vez que mais você se alimenta, mais você tem sede dele, né? É uma coisa que é um alimento do nosso espírito. E a gente nunca pode deixar, irmãos, de estar pesquisando, de ir atrás. Porque se a gente parar, se a gente deixar mais a nossa vida material falar mais alto, a nossa vida espiritual, ela começa a enfraquecer. E nós, né, irmãos, sabemos que a gente está vivendo os últimos dias, né? A gente tem que estar cada vez mais pesquisando e indo a fundo, né, irmãos? A gente não pode deixar que as coisas do Pai, assim, simplesmente parem agora, né, no tempo, né? Tem muitos irmãos que conheceram a verdade, mas que estacionaram, irmãos, que não foram atrás, não foram pesquisar, não foram fazer nada pro Pai. E a gente sabe, irmãos, que a gente tem que se mexer. Tem muitos irmãos aí que ainda não conhecem. Então, irmãos, a gente tem que estar cada vez mais buscando, pesquisando e nunca deixando esfriar. Irmãos, eu vou ver com vocês uma das coisas assim que os evangélicos costumam falar, que o Deus deles, no caso, né, Jesus, Jeová, não sei quem, tá lá presente, né, eles até fazem até aquela oração toda, né, e tal. E aqui, irmãos, se a gente for ver, só se for realmente o Deus deles, né, porque em Mateus, irmãos, 26, a gente vê, a gente abrir aqui, Mateus 26, o versículo 28, ele deixa bem claro, irmãos, que se vocês lerem, né, o capítulo, né, e tal, é a última vez que o nosso Salvador teve aquela foi na Páscoa, né, e tal, quando ele morreu, foi a última vez que ele
que ele ficou junto com os discípulos. E aí ele deixa, lendo o capítulo. Então, irmãos, aí aqui, ó, no versículo 28, ele fala assim, ó, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o bebe de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, irmãos, ficou bem claro. Quer dizer, então, irmãos, que essa ceia física que os evangelhos costumam fazer dentro das igrejas, dos templos lá de pedra, né? O nosso Salvador, ele não está lá no meio. Ele não está no meio, irmãos. Porque ele deixa bem claro que a última vez que ele tomou foi naquele dia e que ele não iria voltar a tomar até que chegasse o dia lá da ceia no céu, onde vai juntar todos os irmãos, né, os apóstolos, os profetas, né, os anciãos. Então, irmãos, ele só iria tomar conosco novamente quando se juntar todos os nossos irmãos, né, aqueles que já partiram e toda aquela coisa no último dia lá, quando tiver a grande festa, né, e tal, lá no céu. Então, irmãos, eu deixo assim essa parte de Mateus 26, que é 28, e também em Marcos, irmãos, para fazer a reflexão. Em Marcos é 14, do 22 ao 26, e em Lucas o capítulo 20, do 14 ao 20. Aí, irmãos, ó, os evangélicos, né, geralmente, eles costumam muito ler, então, né, irmãos, aquele famoso capítulo 11, né, de 1 Coríntios, eles começam a ler, irmãos, mais ou menos aquela parte lá do 23, né, que já começa, e eles não pararam, eles não começam, irmãos, anteriormente. Se a gente começar a ler dos 17, irmãos, olha só, eu vou ler aqui para vocês, aí vocês acompanham aí, para vocês darem uma olhada, olha só. Isto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais nas igrejas, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não era para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casos para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? E que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e assim eles continuam lendo, né, aquela versícula, a gente já sabe de cor salteado. Então, irmãos, olha só, refletem uma coisa aqui. Se a gente começar a ver aqui no 17, ele fala, irmãos, ele deixa bem claro nesse capítulo, que Paulo, quando ele foi lá explicar lá para a igreja de Coríntios, ele estava falando, irmãos, que quando o pessoal lá juntava para poder fazer a ceia, aquela pessoa que era mais pobre, que levava aí apenas um pão, comia apenas o seu pão, entendeu? E as pessoas que tinham mais condições, que levavam aí, um exemplo, uma carne, né, uma coisa assim mais assim, melhor, né? Eles comiam e tipo assim, você leva o melhor, você fica com o melhor, você leva o pior, você fica com o pior. Vocês irmãos, entendeu? Então o que acontece? O Paulo chega aqui e desce a lenha neles, né? Fala assim, quando ele fala que envergonhar a igreja do Senhor, eles não estavam falando da igreja templo, estavam falando da pessoa, né? Olha só, irmãos, se a gente reparar, agora desde o primeiro, nisso porém que vos diz-vos, não vos louvo, porque quando vos juntais não era para melhor, senão para pior. Ou seja, quando eles estavam juntos, eles não estavam praticando o amor ao próximo. Os melhores ficavam lá melhor, e os piores ficavam lá. O que era mais pobre ficava sem comer, né, no caso, né. Então ele vai falando aqui, irmãos, que aqui mais ou menos ó, no 21, ele fala, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Ou seja, o que está lá, que é mais pobre, não tem condições, continua comendo o que ele tem. E aquele que tem condições, come lá à vontade, né? Chega a se farta, né, irmãos? Então aqui eles não estavam praticando o amor ao próximo. Então Paulo faz toda aquela reflexão, e aí ele começa a explicar lá da ceia do nosso Salvador, quando ele estava aqui, né? E ele fala que quando eu recebi do mestre, ou seja, eu aprendi, agora estou passando para vocês, né? E ele começa a explicar novamente, irmãos. Mas aqui não tem nada a ver que o nosso Salvador deixou isso para ser praticado. Até porque a gente viu agora há pouco em Mateus 26,
que o nosso mestre não participa dessas ceias carnais, irmãos. O nosso mestre não participa disso, né? Essas coisas aí, irmãos, esses negócios de sacrifício, esses negócios aí, não procede do nosso Pai. Não vem nada dele, né? Essas coisas não vêm do nosso Pai. Geralmente essas coisas aí, irmãos, é tudo de Baal, é tudo essas coisas aí, que vem tudo do paganismo, esses deuses aí, né, irmãos? Porque o nosso Salvador, ele deixa claro, irmãos, que as coisas dele são espirituais e tudo se ensina espiritualmente, né? Tem muitos irmãos ainda que aprenderam a verdade, mas lê as escrituras, né, a palavra do Pai, e quer definir elas, irmãos, materialmente, coisas carnais ainda, e não é. É tudo espiritual, né? Por isso que o povo daquela época não entendia o que nosso Messias falava, porque eles achavam que o Messias estava falando daquelas coisas espirituais, né? Igual aquela parte lá que fala que os fariseus, o nosso Messias fala, derruba esse templo e eu construí em 3 dias, né? E aí os fariseus falam, nossa, mas aqui demorou 46 anos para ser construído e você quer construir em 3 dias? Mas o nosso Messias, irmãos, não está falando daquele templo ali de pedra, está falando do corpo, do espírito, né? Da pessoa, né? Então tem muitas pessoas que ainda se confundem nisso. E acaba acontecendo igual acontecia com o pessoal daquela época, eles não entendiam, né? Ficavam naquela coisa de não entender. E aí, irmãos, deixa a reflexão lá em 1 Coríntios 15, 3 ao 5, ele deixa claro que é o que tudo que ele passou, que ele recebeu dos outros irmãos, né? E em Apocalipse, irmãos, se a gente for dar uma olhada rapidamente em Apocalipse 19, 9, ele deixa que o que é a verdadeira ceia, irmãos? Ó, disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aqui, irmãos, ele deixa claro, né, tudo que vai acontecer e a verdadeira ceia, irmãos, né, que é uma coisa espiritual, que a ceia que hoje nós temos espiritualmente é quando a gente reparte o nosso Messias. Quando a gente pega a palavra dele, irmãos, e reparte aqueles irmãos que não têm conhecimento ou que ainda não se juntaram, a gente está ceando, irmãos, espiritualmente, né? Não é igual os templos ensinam que tem que pegar o pão, comprar lá na padaria um pão físico, né? E repartir, orar lá e tal, repartir que aquilo vai te levar para o céu, aquilo vai te salvar, e você tem parte. Não é isso, irmãos. Quando o nosso Messias falou que você não teria parte com ele, em questão de você não tomar ceia, é se você não conhecer a palavra dele. Se você não conhecer a palavra dele e a palavra mudar teu coração e você ser uma nova criatura, você não tem parte com ele. É por isso, irmãos, que lá em João, os fariseus, as pessoas ficaram assim horrorizadas, porque como que vai poder comer a carne do nosso Messias? Não tem como realmente comer a carne dele, né? Era coisa, irmãos, da palavra, ele estava falando dos ensinamentos dele, as coisas que seguiam, ou seja, irmãos, o amor ao próximo. Tudo se resume, irmãos, ao amor ao próximo, né? Quando a gente conhece o Salvador de verdade, a gente aprende, irmãos, a praticar o amor, porque tudo, irmãos, tudo que ele nos deixou, o principal é o amor. Por que ele resumiu os 10 mandamentos em 2? Porque, irmãos, se a gente for parar, se você amar de verdade, irmãos, você não mata, você não rouba, você não se prostitui, você não se adultera, você não faz nada dessas coisas. Então tudo se resume em 2, que é amar o Pai sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, se vocês têm alguma dúvida em questão de que tem que fazer para ser salvo, que tem que seguir, irmãos, é só praticar o amor. Pratique o amor e você vai ser salvo, irmão. É isso que o nosso Messias deixou. Qual que é a verdadeira religião? Chega nessas pessoas evangélicas que frequentam a templos, que misericórdia, estão enganados, estão cegos, chega neles e pergunta qual que é a verdadeira religião. Eles não sabem te responder, irmãos. E está muito simples dentro da Bíblia. A verdadeira religião, a pura e imaculada. Qual que é? Visitar os órfãos, visitar as viúvas, as pessoas nas tribulações. Ou seja, irmãos, praticar o amor. Porque quando a gente tem amor de verdade com uma pessoa, a gente, irmãos, vai atrás, a gente quer cuidar, a gente quer proteger, a gente quer estar perto, quer ajudar. Né? É o que o nosso Salvador nos deixou pra gente fazer. Então, irmãos, não fica se preocupando com esse negócio de ceia, eu saí daí do templo e tenho que fazer
continuar aquele ritual, porque isso tudo é ritual, né, irmãos? Você vê, tem igreja que faz uma vez, acho que no ano, né? Tem outras igrejas que é todo mês que eles fazem. Então, irmãos, que fique uma coisa clara: nosso Salvador não participa desses rituais que as igrejas protestantes costumam fazer, igreja católica, que é pegar o pão lá da padaria, comer. Não é isso, irmãos. A ceia de verdade do nosso Salvador é repartir a palavra dele. Quando nós repartimos a palavra do nosso Salvador, é o que ele nos deixou para fazer. E até porque, irmãos, como nós vimos lá em Mateus, a última vez que ele participou dessa ceia aí física foi lá naquele tempo, e ele não participa mais. Ele só vai participar novamente conosco lá no reino dele, irmãos. Então, o que ficou para nós fazermos é repartir a palavra dele. Quando a gente repartir a palavra dele, estamos repartindo e fazendo parte do que ele pediu para nós fazermos, né? Então, que fique isso claro. Se irmãos tiver alguma dúvida, né, igual eu já falei no vídeo anterior, tem muitos irmãos aí, igual eu também, que estão fazendo vídeo, tentando, né, propagar um pouco do que a gente sabe, né, sempre estamos aprendendo junto com os irmãos, né. Eu vou deixar embaixo do vídeo alguns links de alguns irmãos para poder adicionar, poder entrar em contato. E se vocês irmãos tiver alguma dúvida, né, procure, irmãos, pesquise. Não se preocupe em querer, eu não tenho entendimento, eu não entendo. Não se preocupa não, irmãos, que o Espírito Santo dá o entendimento. A Bíblia diz que é o Pai que nos vai dar sabedoria. Então, um abraço, irmãos, para todos vocês, e fiquem na paz do nosso eterno Salvador aí, né? Até o próximo vídeo, irmãos.